buscar, esperar e deixar alguém fazer por você? Como isso? Agora, no Ligados na Palavra. E aí galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Ligados. Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto, já no finalzinho do mês de agosto e também da nossa semana. Que pena, né? Mas não esqueça, você pode continuar e deve continuar estudando aí a sua Bíblia, também o Ligados na Palavra. É só clicar em todos os vídeos que estão disponíveis aí no seu canal do YouTube. Então não deixe de participar conosco. E também, claro, aqui estudar o nosso guia de estudos. Você ainda não tem? Então o endereço aparecendo aqui na sua tela. É só clicar e acessar online. E aqui no estúdio nós já estamos preparados já com a Cíntia para mais um dia. Mais uma vez, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada, Clara. Preparada então para mais esse dia de estudo? A gente vai relembrar coisas interessantes hoje, tenho certeza. E aí, relembrar coisas interessantes e importantes, você também já está preparado? Então vamos começar? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu guia de estudos e feche seus olhos, porque vamos falar com Deus. Cíntia, olhe pra gente. Claro. Pai de amor, nosso Deus, aquele que age quando nós não conseguimos nem pensar, por favor, Pai, mais uma vez, age em nossos corações e faça com que neste momento, a sua palavra, quando for aberta, nós consigamos dizer aquilo que é importante para ser dito. Aumente a nossa fé em Ti, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cíntia, o estudo de hoje vem falando sobre um dos reis que a Bíblia traz, a Bíblia aborda a história. Que rei é esse e qual a importância dele para o nosso estudo de hoje? Esse rei é um rei chamado Josafá. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. De um verso em diante, conta a história de um homem fantástico, que era rei e que não teve vergonha de esconder os seus temores. Rei de uma nação de Judá, milhões de pessoas, e no momento decisivo da vida dele, ele teve medo, mas ele recorreu à verdadeira fonte, e aí conseguiu vencer aquilo que era difícil para ele sozinho. Vamos entender melhor isso? Josafá era um homem que governava a cidade, o reinado de Judá. E Judá era desejado por outras nações, assírios e outros povos, que queriam invadir a cidade e tomar as propriedades que eram de Judá. E naquele momento de disputa, de discórdia, de enfrentamento, Josafá, então, volta-se para Deus e fala: Senhor, e faz uma oração lindíssima. Senhor, toma o meu coração, toma os nossos povos, guia as nossas nações. Eu não consigo vencer. Eu não consigo, eu me sinto fraco. Aqueles que vêm contra mim são demasiadamente muito mais fortes do que eu, mais numerosos. Eram 3 nações fortíssimas e mais numerosas. E aí Deus fala assim, vira para Josafá, levanta um homem no meio da nação, vira para Josafá e fala assim: não se preocupe, quem vai lutar serei eu, o próprio Deus vivo. E aí, fazendo um parênteses agora, muitos momentos nas nossas vidas, nós também sentimos como Josafá. Nos deparamos com uma situação de enfrentamento que é maior do que a gente. Que a gente, às vezes, nem consegue enxergar além daquilo ali. Não consegue, muitas vezes. E aí ele fez aquilo que é um conselho para nós hoje: entregar as dificuldades nas mãos de Deus. E ele entregou para Deus essa dificuldade e Deus respondeu para ele na hora, imediatamente, falando: fique tranquilo, fique calmo, eu vou lutar por você. E aqueles que hoje te atemorizam, te amedrontam, estarão destruídos, porque quando esse Deus fala, esse Deus cumpre. Então a história de Josafá traz essa delícia para mim, né? É brilhante a história dele. E a gente vê que Josafá estava passando por uma dificuldade, um problema, mas ele não sentou, não ficou lá acanhado, não fugiu, ele partiu para cima, digamos assim. Ele buscou uma solução. É isso mesmo. Josafá, ele foi ao encontro de Deus. Então ele falou: eu sozinho não vou dar conta. Eu como rei, ele era o rei da nação. Eu não vou dar conta. Então, como que ele fez para resolver? Ele chegou e ficou pensando, ou só ficou orando sozinho no seu quarto? Não. Josafá foi
assim como Josias, que nós estudamos ontem, também foi um rei de coragem, que enfrentou e mudou a casa de uma forma diferente. Josias, no vídeo de ontem, mudou a casa porque abandonou os deuses. Josafá, nessa história de hoje, mudou a casa de Israel, a casa de Judá, porque pediu um jejum e oração para todos os povos. Olhou para os povos que ele governava e falou assim: nação, nós temos uma grande luta a vencer. E essa luta só vai ser vencida se Deus guerrear conosco, né? Então, o que nós faremos para pedir a ajuda de Deus? Jejum e oração. Então, mais um elemento que nos fortalece espiritualmente e colabora para a nossa reforma é o jejum e oração. Não é um jejum qualquer, mas é um jejum, pode parar de comer alguma coisa, não precisa ficar de fome total, zero, né? Dieta zero, sem água, sem comida. Mas, na verdade, é uma escolha de tirar algo que, naquele momento, me chama a atenção para dedicar aquilo para Deus. E, depois disso, Deus vira para aquele rei e acalma o coração dele, também acalma a nação, e diga: vá e marchem. E apenas olhem. Né? E, para mim, a história de Josafá tem um encanto diferenciado, porque tem muitas dificuldades nossas que nós olhamos para elas, queremos enfrentá-la, só que a gente se sente pequeno e frágil, que era o sentimento que Josafá sentia. E ele, ao se sentir pequeno e frágil, ele olhou para aquele que é grande e poderoso e pediu auxílio para ele. E assim Deus respondeu e falou: deixe que eu vou lutar por você. E quando o rei se posiciona na frente do exército, ele então faz um convite. E esse convite é nosso também hoje. Ele convida os músicos. Olha que legal. Chama aqueles que têm música na alma, sabe? Que tocam algum instrumento. Você que sabe tocar, ou que sabe cantar. Ele chamou os músicos e colocou eles na frente do exército. E aí, lá no 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, ele fala assim: cantem. Você vai para a luta, para brigar, cantando? Não. Ninguém faz isso, não é verdade, Kinai? Exatamente. Se você tem um problema para resolver, você não canta. Você pensa, planeja, busca uma estratégia. Mas quando Deus luta as nossas batalhas, Ele vence elas até cantando. Tem 2 pontos na história do rei Josafá que eu queria te convidar a refletir agora. A primeira, a gente já viu que ele não teve medo de mostrar os seus pontos fracos, de mostrar... Porque todo mundo espera de um grande rei é que ele chegue com tudo, dizendo para todo mundo que vão vencer, que mostra todo o seu poder de fogo. Mas ele diz que não tinha condições, e reconhece que não tinha. Mas um ponto mais importante, eu acredito, é que ele reconheceu a voz de Deus. Ele pediu a Deus, esperou e reconheceu. Às vezes nós pedimos as coisas para Deus e nós não temos a resposta. Aí essa é a reflexão. Nós não temos uma resposta, ou será que nós não estamos conseguindo entender a voz de Deus? Como que Deus fala para a gente? Deus fala com a gente, e como Ele fala e como nós reconhecemos, né, a voz dEle. Deus fala com a gente através de um relacionamento, através de uma constância nessa motivação de falar e ouvir. O que isso quer dizer? Você só conhece, vou usar um exemplo que eu ouvi agora há pouco de um amigo, que a gente só reconhece a outra pessoa se nós conseguimos ouvir a voz dela, ou sentir o cheiro dela, ou então vimos uma roupa que ela gosta. Então, a gente tem que ter um contato mais íntimo para reconhecer essa pessoa. E é assim com Deus também. Se a gente tem um contato com Ele, se você todos os dias consegue conversar com Ele, interagir com Ele, falar com Ele, ler sobre Ele, quando Ele responder, a voz dele vai ser comum, vai ser reconhecida por você. E assim vai ter condições de você saber que é o Senhor Jesus que está dizendo, e não outra pessoa, ou até mesmo uma artimanha para tentar nos enganar. E você, já preparado para ter esse relacionamento íntimo com Deus e reconhecer a voz dEle? Então feche seus olhos, que vamos conversar com esse nosso Deus que nos ama tanto. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, porque mesmo sendo tão pequenos, tão falhos, o Senhor ainda nos ama e nos dá atenção. Fique conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. E você sabe, amanhã é o nosso último programa. Mas claro, agora, Bíblia na mão, e vamos ler os Salmos 22. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau.